Hoje vamos continuar o assunto sobre espíritos familiares. Então nós meditamos a sua atuação, quem eles eram, e vimos que a sua frequência de atuação no meio da sociedade, no meio do homem, né? no meio da nossa sociedade, como ele escraviza os homens, seja através dos traumas emocionais, seja através de uma estrutura de prisão, né, de cadeias emocionais que logo se transformam em cadeias espirituais. E hoje nós queremos ver como se lidar com eles, como buscar libertação, como buscar a vitória sobre espíritos familiares, como vencê-los. E é importante nesse início aí de meditação sobre o uso das armas para vencer a ação dos espíritos familiares, nós não podemos esquecer da cruz. Então, o fato de nós aceitarmos sermos crucificados em Cristo Jesus é o segredo da vitória. Nós precisamos entender que a questão de expulsar os demônios é algo do Novo Testamento. Então, como nós entendemos hoje a questão de expulsar demônios, nós não vemos isso no Antigo Testamento. Então Jesus ele começa seu ministério entendendo que as trevas têm que ser vencidas para que a luz possa brilhar. E ele também nos ensinou que muitas vezes o valente precisa ser amarrado para que nós possamos vencê-lo e que os despojos, as bênçãos possam fazer parte das nossas vidas. Então, para vencer os espíritos familiares, nós temos primeiro entender que ela vem pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nós precisamos entender o poder da cruz. E quando nós aceitamos ser crucificados em Cristo, toda a força do espírito familiar contra as nossas vidas são colocadas por terra. Então, sabendo disso, como vou fazer para vencer aqueles espíritos que têm atacado a minha vida, têm prendido a minha vida ou a vida dos meus familiares? Então, primeiro, né, eu preciso identificá-los, eu preciso entender se realmente eles estão agindo. Então é importante a ação deles, né? Vimos se tem espírito trazendo contendas, as contendas na família, se são algo assim incomum, se é questão de vícios, a questão de pecados que acompanha a nossa família. Então é importante a gente observar isso e identificar, sabendo fica muito mais fácil. Então, posteriormente, então, eu sabendo, eu tenho que renunciar a isto, né? E a renúncia é uma confissão que nós queremos uma vida nova. Nós queremos as promessas de Deus para as nossas vidas. Então, renunciando, eu estou me dispondo a buscar a libertação, a iniciar um processo de libertação. E esse processo de libertação, ele é mais ele é mais entendido quando nós nos aproximamos de Deus. O processo de libertação é uma aproximação de Deus, é a utilização das armas espirituais que Deus tem colocado à nossa disposição. Então, se eu realmente quero libertação, né, eu identifiquei, eu não quero, eu decido e eu busco libertação, então eu vou ter que
usar essas armas. A palavra de Deus liberta. Eu preciso ler a Bíblia, uma leitura programática, né? Que ela seja algo contínuo, né? Então eu preciso ler a palavra de Deus. Ela liberta, ela restaura as nossas vidas, ela traz cura, ela traz restauração. O salmista já dizia isso. Eu preciso, a prática de jejum, oração, criar, né, uma agenda regular onde eu vou orar, eu vou jejuar. Outra arma poderosa é o Espírito Santo. Eu preciso buscar o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, falar em novas línguas é fantástico, porque ela traz ação dos céus no meu interior. Então é muito importante. Nesse processo de libertação, a igreja ela ocupa um lugar de destaque. Então, a igreja é comparada com uma fortaleza dada por Deus, uma fortaleza de proteção contra a ação do mal. E a igreja ela tem autoridade. A oração do povo de Deus é uma arma poderosa contra o reino das trevas. Outro aspecto, eu preciso fugir do pecado. Então é a vontade de Deus que o pecado não tenha domínio sobre as nossas vidas. Então tem que rejeitar e lutar contra o pecado. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Então por isso é importante a leitura da palavra de Deus. Ela nos traz um novo entendimento a respeito da vida, né? Então Paulo já nos fala que ele rogava para que nós pudéssemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo e agradável ao nosso Deus, né? E que pudesse renovar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, para que possamos experimentar quão perfeita e boa é a palavra do nosso Deus. Então, outro aspecto muito importante que eu tenho que trabalhar com as minhas emoções. Então, eu falei que os traumas são situações que me marcaram profundamente e que facilita a minha pressão emocional. Às vezes eu fico preso em acontecimento do passado, ou seja, a minha vida ela é constituída, né, queridos, pelo meu passado, presente e o futuro também, o que eu espero do meu futuro. Então, que esse futuro fala até da eternidade, mas quando eu reduzo a minha vida apenas ao passado, eu fico preso em acontecimentos, a minha vida fica muito limitada. Tem coisas ruins que acontecem nas nossas vidas e nos marca, que nos enfraquece. E eu quero dizer que isso não é o mais importante. O que define não é o que vai definir o quanto eu sofri, o quanto eu fui marcado, mas o que define o que eu vou fazer, a minha reação diante disso. Então, um acontecimento ruim, ele tem uma energia muito forte ao meu redor. E essa energia, né, esse acontecimento que marcou profundamente, então ele desperta emoções muito grandes. Esse despertar de emoções é como uma explosão de emoções, libera energia. E essa energia pode ser usada para minha destruição ou para minha edificação. Então você pode ver que a grande maioria de pessoas que tiveram situações ruins e superaram tudo e são bem-sucedidas, é porque souberam usar, canalizar a energia de coisas, de situações adversas para construir uma nova realidade. Então, essa restauração é muito importante. Então, como diz, Deus ele age pelo meu espírito.
E quando eu busco essa reordenação emocional, o Espírito Santo que age através do meu espírito, ele vem naquelas marcas e traz restauração, e traz cura. Então é importante valorizar e buscar a restauração da alma, o crescimento emocional, a superação das dores do meu passado. Outro aspecto, eu devo servir a Deus. Então, o servir a Deus, ela traz intimidade com esse Deus, traz experiência com Deus. Então, os discípulos, nós podemos ver nos evangelhos, primeiro Jesus ensinou eles a servir, a serem servos. E através do serviço, eles conheceram mais a Deus. E depois eles passam a ser amigos de Jesus. Eu não mais chamo servos, mas agora vocês são meus amigos. E os amigos sabem o que faz o seu Senhor. Ou seja, a revelação da intimidade, ela revela quem somos nós, a importância das nossas vidas, e nós somos curados. Essa amizade com o próprio Deus traz cura, traz paz, traz convicções, traz certezas de quem somos nós. Então é muito importante essa caminhada desse processo de busca da intimidade. E o servir a Deus, servir a igreja, é uma etapa muito importante nesse processo de libertação. Então, outra coisa é descobrir o meu propósito. Isso também tem a ver com identidade. Eu sou uma pessoa única, Deus não me criou por acaso, e tem algo que eu posso fazer nesse mundo, mediante ajuda e orientação de Deus, que vai acrescentar no mundo ao meu redor. Isso vai me trazer, vai me fazer muito bem servir. Então tem coisas que eu vou fazer bem, eu tenho que descobrir. Então Deus me revela, né? Então eu colocando a minha vida na mão de Deus, eu vou entender que eu sou muito útil. Tem coisas que a minha vida vai fazer diferença, que eu posso fazer diferença nessa terra, que a minha vida não é algo dispensável, né? Não, a minha vida ela tem um propósito, né? E finalmente eu preciso subir a minha identidade como filho de Deus. Então eu não tenho nada a ver com esses espíritos. O próprio Jesus falou assim: olha, que é chegada essa hora, o príncipe desse mundo vem, eu não tenho nada com ele. Então quando eu descubro quem eu sou, a minha identidade, eu entendo que a ação dos espíritos, dos demônios, não tem nada a ver comigo. A minha vida é uma nova realidade. Eu nasci para fazer o bem, eu nasci para vencer, para superar as adversidades. Com meu Deus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Então nessa caminhada eu vou me libertando. Esses espíritos familiares não mais têm acesso sobre mim. E em mim é como uma parada, né? Os meus filhos já não terão mais ação, porque eles são derrotados pelo meu procedimento, pela minha fé em Deus e pelo poder da cruz do Calvário.